pessoal, eu sou o Breno, aqui da VOC, e hoje vamos bater um papo com o Fúvio sobre o Comitê de Gestão de Despesas. O Fúvio ele é graduado em Processamento de Dados pelo Centro de Ensino Superior, especialista em Administração Pública pela Faculdade Machado Sobrinho e em Planejamento e Uso do Solo Urbano pelo UFRJ. O Fúvio possui também mestrado em Políticas Sociais e Gestão Pública pelo UFJF e Master em Liderança e Gestão Pública MLG pelo CLP e Harvard. Além disso, Fúvio está hoje como secretário da Fazenda do município de Juiz de Fora e é vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários da Fazenda e Finanças. Fúvio, muito obrigado pela presença, por participar com a gente desse bate-papo. Breno, eu que agradeço, acho que é uma oportunidade especial aqui estar junto com a Gov mais uma vez, para a gente poder apresentar nossas experiências, trazer isso para o público, para poder discutir o aprimoramento na gestão pública. Muito obrigado. O tema dessa palestra é como montar um comitê de gestão de despesas para melhorar a eficiência do gasto em seu município, né? A gente tem um contexto hoje, né, Fúvio, em que os municípios preferem trabalhar com receitas, tem uma tendência de querer estar sempre aumentando ali, buscando oportunidades para incrementar as receitas, e acabam deixando um pouquinho de lado o olhar para despesas, né? Isso muito em função de que sempre a gente quer arrecadar mais, ganhar mais, e é um pouco mais difícil olhar para o bolso, olhar os momentos ali de poder cortar algumas coisas. Além disso, a gente tem uma situação em que os municípios eles preferem também olhar para receitas, porque receitas é algo essencialmente que envolve Secretaria de Finanças, Secretaria de Fazenda, né? E quando a gente fala de despesas, é algo mais transversal, que tem um contato com outras secretarias, outros atores, o que acaba dificultando muitas das ações, né? Bom, vocês criaram um comitê de gestão de despesas na Juiz de Fora. Eu queria que você me contasse um pouquinho de qual era o problema que o município passava na época, no momento em que esse comitê foi criado. Bom, Breno, a questão do equilíbrio fiscal passa, de fato, por essas duas questões, receita e despesa. E a gente vê que está sempre uma valorização maior em buscar aumentar a arrecadação, mas se você não cuidar das suas despesas, você vai ter problema também, porque se eu não tiver um limite dela, sempre a demanda social ela vai cada vez mais, pedir mais, exigir mais. Então, em 2014, né, Juiz de Fora e todos os municípios do Brasil viviam uma crise financeira muito grave. Nós começamos a administração em 2013, conseguimos um resultado muito bom no primeiro ano, revertendo a nossa dívida, diminuindo essa dívida. E em 2014, no decorrer do ano, nós verificamos que o cenário estava mudando. As receitas já não estavam se realizando como planejadas e nós verificamos que tinha que tomar medidas para conter essa questão. E a receita, muitas vezes, você não consegue aumentar ela de uma hora para outra também. Tem questão de legalidade, princípios de anterioridade, que só vale para o outro ano, e tinha que tomar medidas imediatas. Então, naquele cenário de 2014, que não é muito diferente do cenário que nós vivemos hoje, eu acho que isso que é fundamental. Infelizmente, esse período todo, os municípios ainda estão cada vez mais sentindo essa questão da crise, né? PIB em queda, crise nos estados, que tudo repercute nos municípios também. Então, nós verificamos que era necessário controlar melhor as despesas. Então, nós criamos, o prefeito na época criou através de um decreto, que foi feito primeiro em 2015, que limitava os gastos orçamentários e os financeiros. Então, criamos regras para isso, criamos, então, metas, criamos formas de acompanhamento e tinha um comitê, né, um comitê que avaliava esses pedidos. Então, essa que foi a necessidade de quê? De fazer com que nós tivéssemos um equilíbrio diante daquele momento de crise. E não adiantava querer aumentar a receita. Não tinha como, porque o cidadão não tinha mais capacidade de incorporar novas receitas, novos pagamentos tributários. Então nós nos vimos na questão de quê? Melhorar nossa despesa, qualificar nossos gastos. E qualificar os gastos significa o quê? Gastar menos sem perder a qualidade do serviço. Isso que é fundamental. Sempre foi colocado. Temos que fazer cortes, temos que reduzir, mas sem prejudicar quem está na ponta e quem mais necessita disso. Exato. E a gente vê muito aí nos municípios que a gente trabalha que muitas ações de receitas, voltadas para receitas, mesmo que não envolvam aumento de alíquota, aumento de impostos que vai atingir diretamente a população, outras ações que são mais de eficiência do processo mesmo, a gente faz hoje demora um pouquinho mais para ter retorno. Então acaba que, de fato, olhar para as despesas é algo bem importante. Na criação desse comitê, quais são os participantes, quem que integra esse comitê de Juiz de Fora, como foi a decisão de que pessoas eram importantes estarem nessas discussões?
Então, a ideia inicial de ter um comitê era o quê? É deixar da decisão ser única e começar a ser feita por um colegiado. Então, nós verificamos quais eram as secretarias, nós passamos pela questão das secretarias, das unidades gestoras, que tinham um vínculo direto com as principais despesas do município. Por exemplo, qualquer município hoje, sua principal despesa é de pessoal. Então é importante a participação do secretário de Administração e Recursos Humanos, como foi, e como também toda a maioria dos contratos de prestação de serviços públicos que são feitos ao município, como luz, água, isso é feito por eles. O planejamento é fundamental, né? Porque cuidava da parte orçamentária. Então o orçamento é a porta de entrada e de controle. Você tem que fazer os ajustes primeiro no orçamento para depois haver a efetivação. Então era fundamental a participação do secretário de Planejamento que cuidava do orçamento. Existia na época também uma secretaria que chamava Comissão Permanente de Licitação, onde fazia as compras, os contratos, todos os serviços, passava por ela. Então era um ponto focal importante para esse controle, para saber o que estava acontecendo. Se alguma coisa não passasse para esse comitê, nós tínhamos como cercar de outra forma através do setor de licitações. Então foi trazido também. E a Secretaria da Fazenda, que é a parte financeira, onde de fato verifica a capacidade de recursos que o município tem, considerando suas receitas e suas despesas. Então foi com base nisso que nós montamos esse grupo. Por quê? Por entender que cada um deles tinha uma contribuição importante para dar e estava inserido em todo o processo. Legal. Então, assim, a gente tem pessoa que cuida de pessoal, de licitação, orçamento, né? E, bom, bem interessante. O prefeito ele não participava do comitê, né? E como que é isso? Por que a decisão do prefeito não participar do comitê? No que isso é positivo? No que traz alguns outros pontos aí que não sejam tão positivos? Então, a questão do prefeito não participar, a gente achou que era importante porque era um gabinete técnico, né? A gente sabe que a política é importante nas tomadas de decisões, é fundamental isso, mas era para tirar a pressão da política pura, né? Ter uma análise primeiro técnica para tomar a decisão. Então nós entendemos que também era uma forma também de blindar o próprio prefeito, para ele não sofrer pressões de outros secretários e até mesmo da população, que cada vez ela tem uma demanda maior, e isso é natural da população, ainda mais em momentos de crise, ela precisa mais ainda do poder público. Então, para poder também o prefeito ter capacidade, com base num grupo técnico, de dar as respostas baseado em dados técnicos. Então, por isso a gente achou importante a não participação do prefeito. Ele já fez a sua parte, que foi o quê? Através do decreto de criar esse grupo. Então, a participação dele é fundamental, porque ele que, de fato, cria esse grupo e empodera esse grupo, dá autonomia para que sejam tomadas as decisões baseadas nos dados técnicos, para ele poder também ter a tranquilidade de que as ações dele também sejam feitas tecnicamente. Tanto que depois, nos 2 últimos anos do comitê, nós também inserimos também o Procurador-Geral do município, que a princípio não fazia parte do grupo, mas achamos importante porque havia alguns questionamentos sobre a atuação do próprio gabinete, alguns questionamentos de outros secretários. Então, o procurador nos dava o respaldo legal, para que as medidas que foram sendo adotadas, os cortes indicados, também não afrontassem nenhuma legislação. Entendi. E a gente está falando de várias pessoas que têm um papel importante na administração pública municipal. E, do ponto de vista assim, de ritos, como que funcionava? Porque é difícil conseguir uma agenda com todo mundo. Então, qual era a frequência? Como que funcionam esses encontros? Então, no começo, nós tivemos que fazer encontros em maior quantidade, porque, na verdade, isso é um processo que vai se reavaliando a cada momento. Então, no início, nós fazíamos 2 reuniões semanais, né, com todos os membros do gabinete. Sempre traziam um técnico para fazer a relatoria e também auxiliar em algumas informações necessárias, que era importante. Então, a gente reunia 2 vezes por semana. Existia um formulário padrão, onde o secretário mandava suas demandas através desse formulário, colocando por que ele queria, com base em que, se tinha orçamento, se tinha para fazer para ter uma informação mais ampla, e às vezes tinha que pedir complementação de informações para tomar a decisão baseada de fato nos dados reais. Então esse gabinete fazia essa análise e dava uma decisão no formulário, os membros votavam. Na maioria das vezes os votos eram unificados porque havia um convencimento interno. Se havia alguma divergência, nós discutimos e verificávamos qual era a melhor proposta para não ter uma divisão
da decisão, e isso era reenviado para o secretário. E se em algum momento ele não concordasse, nós tínhamos a possibilidade de voltar com o processo mais bem instruído, ou até mesmo numa outra reunião, que a gente tinha sempre uma segunda reunião semanal, nós abrimos espaços para os retornos de alguns processos e com a presença do próprio secretário de algum técnico para esclarecer. Então era uma dinâmica que no começo foi muito pesada, porque você tinha que, praticamente era uma manhã inteira que você tomava para isso, porque no primeiro ano, quando nós suspendemos, por exemplo, viagens, suspendemos coffee break, suspendemos concessão de alguns benefícios, ajudas financeiras a entidades, tudo era enviado para o comitê. Qualquer coisa. Eu vou comprar um lápis, vocês mandavam para o comitê. Então a gente teve que fazer esse momento de instrução, de orientação, para depois isso diminuir. Tanto que no final, nos últimos anos, nós tivemos só uma reunião por semana que conseguia dar conta disso, porque já tinha o hábito desse procedimento inserido na própria administração. Ótimo, ótimo. Você comentou que o secretário mandava o processo. Era sempre o secretário, às vezes era o técnico que mandava esse processo para vocês. E no sentido também de como tem interface com todas essas secretarias, onde tinham que encaminhar esse processo, como foi feita essa comunicação de vocês com as secretarias para indicar qual é o procedimento que tem que ser feito, comunicar que existia agora esse comitê, como foi essa relação? A gente sabe muitas vezes que a parte operacional, muitas vezes, o secretário não participa diretamente, né? Mas a gente achou importante que mesmo que a instrução do processo fosse feita por um técnico na área executora, o secretário tinha que assinar, porque ele tinha que ter ciência do que estava acontecendo, do que estava ocorrendo dentro da sua secretaria, o que estava sendo pleiteado. Então, muitas vezes, na própria hora que o secretário assinava, ele falou, peraí, essa ação, eu não estou planejando isso, muitas vezes não tinha esse conhecimento. Eu até mesmo já sabia que vai para o comitê e vai voltar, né? Adianta passar. Ele já fazia um filtro, né? Mas eu acho que isso também foi muito bom para os próprios secretários, para eles conhecerem a questão orçamentária e financeira. Há uma carência de conhecimento, às vezes. Quem trabalha na área de fazenda, planejamento, sabe muito como é que funciona a questão orçamentária e financeira, mas muito quem está na ponta, alguns secretários, não tem esse conhecimento, então isso também forçou a ele a se apropriar daquele conhecimento, discutindo com seus técnicos. Então isso foi muito legal nessa evolução quanto à questão do conhecimento deles. E é claro, nós tivemos que fazer antes, né, chamar uma reunião com todos os secretários, o prefeito junto, falando, ó, estou baixando esse decreto, que vai ter essa função, a decisão vai ser feita por esse gabinete, por esse comitê, onde vão estar os secretários tais. Vocês vão reportar agora todo o pedido somente ao gabinete. Então, isso foi muito importante, primeiro, para dar a força ao gabinete, ao comitê, e deixar bem claro a sua função em cima disso. E depois nós chamamos os técnicos de cada secretaria para explicar como é que seria o preenchimento de formulário, como é que seria o envio, como é que seria o trâmite disso, para eles conhecerem esse mecanismo. É claro que isso, no decorrer, tivemos que fazer ajustes, né? Porque tinha um documento e faltava, não, isso não está no decreto, no relatório, então como tem que ser feito. Mas a comunicação, ela era contínua, né? De forma, às vezes, individualizada para cada setor específico, mas também com várias reuniões com os secretários, com os técnicos, para a gente poder estar sempre aprimorando esse procedimento. Então tem o ponto aí da autonomia que o prefeito deu ao comitê, mas é importante também da comunicação para se relacionar aí com todos os atores que estão envolvidos, né? Bom, legal. E o que você vê que foram os principais resultados que esse comitê trouxe para a gestão municipal em Juiz de Fora? Então, eu acho que aí nós começamos a ter uma qualificação das despesas, né? Porque as pessoas passam pela cabeça, pela população, e internamente passa que os recursos são ilimitados. E, na verdade, isso não é verdade. Na verdade, isso é uma coisa que os poderes públicos, que as administrações têm esse rótulo que sempre tem dinheiro. Arrecada, tem dinheiro, e, na verdade, não acontece isso. Então, a primeira coisa foi para conscientizar que temos que ter uma qualificação nas nossas despesas. Então, começou-se a discutir como gastar melhor o dinheiro público. E eu acho que isso é um compromisso muito importante que nós temos que ter com a sociedade. E, como diz, é o dinheiro público, não é o dinheiro daquele secretário. Claro que todo mundo quer fazer um projeto novo, fazer alguma coisa interessante, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível e nem sempre é prioritário. Então, definir prioridades foi um ensinamento muito importante
nesse trabalho que foi feito, onde essa prioridade deixou de ser definida única e exclusivamente pelo prefeito, pelo secretário, mas pelo um colegiado junto que agendava a orientar como fazer isso. Outra questão, verificou-se que tem desperdício, nós temos como cortar gastos. Você pode ter controles melhores da sua frota de carros, onde o combustível vai gastar menos, vai rodar menos. O aluguel que você tem ali, você pode fazer uma verificação, às vezes tem um próprio imóvel da prefeitura que está desocupado e tirar do aluguel e botar no imóvel próprio. Então você começou a forçar as pessoas a procurarem soluções para os seus problemas. Ah não, para mim não ficar sem esse serviço que é fundamental, como é que eu posso reduzir sua despesa? Então acho que foi um ganho muito grande isso. Tanto que chegou a um certo ponto que o comitê só cuidava mesmo da análise de novos contratos, expansões, a questão da rotina dos contratos usuais, eles já estavam sendo resolvidos pelos próprios secretários, porque eles já sabiam que qualquer coisa que fosse absurda ou estivesse fora do parâmetro, o comitê iria indeferir. E é ruim, quando você tem um pedido negado, é muito ruim. Então, até para ele evitar de ter essa negativa, ele mesmo já fazia os ajustes com suas equipes. Então, eu acho que isso foi o grande conquista, foi isso, das pessoas terem mais responsabilidade com o recurso público. Bem interessante, bem interessante. E, assim, isso foi feito alguns anos atrás, tivemos já vários incrementos no decreto e tudo mais. Teve alguma coisa que deu errado, que teve que ser aprimorada? Tem alguma coisa que tem que ser, algum conflito que tem que estar mapeado, algum risco que tem que estar mapeado desde o início para fazer com que o projeto, que as coisas andem bem, que é algo que a gente tem que estar sempre de olho? Então, como eu disse, ninguém gosta de ter uma negativa, né? Então, no começo, eu ouvia muitas críticas, né? Por exemplo, as coisas chegavam no comitê em cima da hora, tá? Para vencer um contrato, chegava lá. E começaram a jogar as culpas de algum atraso, de algum problema de não conseguir operacionalizar uma renovação, um contrato, para o comitê, né? Na verdade, o comitê não estava com a função de travar o funcionamento da máquina, ele estava sim de aprimorar o gasto público. Então nós tivemos que fazer ajustes no decorrer dos decretos, dos anos, criando prazos, onde o secretário, eu quero fazer uma renovação do contrato, você tem que mandar um mês antes para fazer a análise final pelo comitê. Você tem que fazer uma viagem. Você não pode pegar a viagem, amanhã tem um seminário, chegar o pedido amanhã. O seminário não estava marcado. Ontem marcaram o seminário foi marcado há muito tempo. Então, isso força também a ter um planejamento, mas isso gera um desgaste muito grande entre os secretários, técnicos, com o gabinete, né, com o próprio comitê, e aí começa, não, é o super comitê, são os super secretários, quem manda na prefeitura são os secretários, então você tem que saber tratar essa questão, porque acaba, sim, é uma responsabilidade muito grande, porque você acaba interferindo em várias áreas, mas você não quer ter poder para fazer, não deixar as pessoas fazer. Você quer ter uma forma de controlar. Então, essas críticas são muito complexas, então às vezes você tem que chamar o secretário, explicar o que está acontecendo, demonstrar para ele. Eu acho que transparência é uma coisa muito importante nesse processo, demonstrar a dificuldade financeira. Então, muitas vezes tem que se fazer reunião e o prefeito tem que estar junto, porque o prefeito que dá esse apoio para a gente demonstrar que, de fato, não tem recurso. Então, para a gente não parar o serviço, vamos ter que melhorar o gasto de alguma coisa. Então, cada um faz seu dever. Isso aqui é uma questão que não é uma decisão que o comitê quer tomar, mas é que o momento faz isso. Então, eu acho que o grande problema era esse. Era tentar imputar ao comitê responsabilidades que não eram deles, né? Que muitas vezes era de uma falta de planejamento que vinha da própria secretaria, e também de fazer que, esses são os melhores, são super poderosos. Rotular essa questão, que é um rótulo muito ruim que fica. Então, a gente tem que demonstrar que não, que na verdade a gente está ali como parceiro. Não é para dar ordem, mas sim para ajudar a qualificar o gasto público. Ótimo, ótimo. Bom, a gente sabe que em Juiz de Fora tem dado muito certo essas ações, tem evoluído bastante, né? Então, depois a gente vai disponibilizar os decretos de Juiz de Fora para que vocês possam acessá-los. Só que a gente sabe também que a realidade de Juiz de Fora não é a realidade da maioria dos municípios aí brasileiros, né? A gente tem hoje um cenário em que 97,3% dos municípios brasileiros têm menos de 200 mil habitantes, né? E 88% deles têm menos de 50 mil habitantes. Então, na realidade, municípios bem menores, normalmente com estruturas assim, mais enxutas, né? Às vezes com uma capacidade institucional um pouco mais baixa, né?
E o que você acha que dá para, que é possível que esses municípios que são menores, é possível que eles implementem algo parecido com isso? O que tem que imprescindível que tenha nesses comitês? O que é de dica que a gente pode dar para esses municípios? Eu acho que sim, Breno. Acho que é uma coisa muito viável, porque na verdade não é uma coisa que tem uma despesa, tem gasto, tem que ter uma superprodução. É possível se reunir, talvez com menos frequência. Os municípios menores têm despesas que ocorrem com uma frequência menor, diminui, tem uma redução maior das reuniões, mas acho que é fundamental que eles montar um grupo, talvez para não deixar, como eu falei, tirar aquela questão da pessoalidade. Às vezes não é enfraquecer o prefeito, mas na verdade é proteger o prefeito para que ele tome a decisão correta. Muitas vezes, o prefeito vai falar assim, pô, mas estão tirando de mim essa autonomia. Não, não estão tirando autonomia, estão te dando informações para você escolher a coisa certa. Pode ser até que o prefeito possa participar. Na cidade menor, talvez consiga de fato ele participar desse grupo de discussão, ou então o grupo de discussão levar para submeter essa análise ao prefeito. Mas eu acho que é importante montar um grupo, e aí não precisa ser tanta, os municípios têm estrutura menores, pode ser um, dois, uns três secretários que são envolvidos nessa questão da parte financeira, do planejamento, né, da questão da despesa, para discutir. Eu já vi casos em municípios, né, que tem um estudo só para as despesas de saúde, que a saúde exige muito, então faz isso. Então, cada um diante da sua característica, e como você disse, a maioria deles tem uma estrutura menor, eles podem ter também uma estrutura menor para isso, mas é uma estrutura que eu acho que é importante de se ter implementada no município. E fundamental, duas coisas. Uma é que isso seja uma ação de governo, que o prefeito esteja ciente, que ele apoie isso, porque não adianta também você ter um comitê que não está em consonância com o prefeito. Então o prefeito tem que ser o primeiro que está convencido da necessidade desse gabinete de crise. E o segundo, após o convencimento da necessidade do prefeito, ele editar algum dispositivo legal para dar a garantia de como vai funcionar, das regras, para não ficar uma coisa solta. Eu acho que tem que ter uma rotina, tem que ter uma formalidade sobre isso, né? Como você colocou, depois vai ser disponibilizados os decretos quanto a forma de trabalhar. Eu acho que é importante transparência, para todo mundo saber e a própria população também saber o que está acontecendo e o que está fazendo esse comitê. Então, acho que esses são os pontos fundamentais, mas acho que é viável para qualquer porte de município, qualquer um ter uma experiência dessa. Ótimo. Só do ponto de vista mais prático, então, tentando pontuar, você comentou aí, o primeiro ponto é convencer a liderança, o prefeito, da necessidade disso, né, e que ele consiga dar o empoderamento ao comitê, às pessoas que vão fazer parte desse comitê, a autonomia que é necessária, né, perfeito. A gente tem um ponto bem importante que é a comunicação, a transparência. Isso está bem alinhado com todos os secretários, com todos os técnicos ali, bem claro quais são os pontos. E tem a questão do dispositivo legal, né, de ver se vai ser decreto, qual tipo de legislação vai ser utilizado para construir isso. Né? Então é bem importante que isso esteja bem documentado, se possível até que seja uma política aí de Estado, não de governo, né? Outro ponto, e acho que outro ponto também essencial é pensar que isso é um aprendizado, um processo de aprendizado, e que a gente vai ter um processo evolutivo, que vão ter várias fases, a gente vai errar em alguns pontos, mas que tem que aprender com os erros e ir construindo para melhorar aí os pontos, porque para a gente conseguir uma gestão pública aí mais eficiente, né? Acho que é os principais pontos. Essa última questão que você colocou é fundamental. Na verdade, é um processo de aprimoramento, porque há um dinamismo disso que cada momento você tem que corrigir. E você tem também de entender que a correção é necessária. É um processo que não se termina por nele só. Cada vez tem uma novidade, tem um fator novo que vai fazendo, que vai aprimorando. Como eu disse, cada decreto que foi editado pelo município é diferente do anterior. Nós estávamos sempre verificando uma coisa que podia melhorar e aprimorar para poder ter um controle melhor sobre esses gastos, sobre essas despesas. E chegar ao ponto de que, em 2019, agora, fizemos uma reforma administrativa e o comitê acabou virando um gabinete intersetorial através de lei da reforma, então ele foi inserido dentro da estrutura administrativa do município, através de lei, ele com outros gabinetes, porque foi um modelo que foi tão bem sucedido que o prefeito, que na época era o vice-prefeito e participava como membro ad hoc do gabinete, ele ia lá, escutava, e foi um aprendizado muito bom para ele, para conhecer de fato o funcionamento orçamentário e financeiro. Ele gostou tanto do modelo que ele transformou esse num gabinete intersetorial, inseriu numa lei,
onde faz a parte da estrutura da administração, onde tem outros gabinetes, como de estrutura, então gabinete de ações sociais, gabinete de transparência, com esse modelo de reuniões, de prestação de contas, de tudo isso. Então, assim, eu acredito muito que, independente do tamanho da cidade, da realidade, é possível avançar nesse modelo. E ele traz muito benefício para a administração e para a sociedade. Ótimo. Muito obrigado pelo bate-papo com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês. A gente vai disponibilizar junto vários outros links que possam acessar aí com decretos, com outras informações. Tá? Muito obrigado. Espero que, como o Fulvio disse, vocês consigam implementar um comitê semelhante de gestão de despesas nos municípios de vocês, porque resultados positivos a gente mais espera para a gestão municipal de vocês. Então é isso. Obrigado, Fulvio. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar participando aqui, compartilhando experiências e sempre com a esperança de estar podendo ajudar a melhorar a gestão pública nesses vários municípios. Obrigado, gente.